eu quero iniciar falando sobre o conceito de verdade presente. O que é a verdade presente? Vamos falar um pouco sobre isso e vamos ver como que Deus comunica ao seu povo uma verdade específica para que seja usada em determinado tempo, em determinado período da história. E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, vamos acompanhar na tela, 1 Pedro 1, 12, diz assim a palavra de Deus: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade presente. Então, a verdade que Deus revela a seu povo é um sistema harmonioso e consistente. A verdade presente é formada por mensagens que se ligam entre si e que formam um todo sistemático. A palavra inspirada diz que a verdade para este tempo é ampla em seus contornos, de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas. Estas, porém, não são unidades destacadas, de pouca significação. São unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo Cristo como o centro vivo. Então, vejam, a verdade, ela abrange muitas doutrinas, mas essas doutrinas se interligam entre si, elas formam um sistema. E esse sistema tem a Cristo como o centro. Então, Cristo é o centro da verdade. Em Oséias, capítulo 6, verso 3, a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, vejam, o conhecimento envolve, em primeiro lugar, a pessoa do Senhor Jesus. O conhecimento de todas as doutrinas está centralizado em Cristo. E no mesmo livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, o profeta diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento de quem? Não é? No verso 3 do capítulo 6, o conhecimento de Jesus. Então, veja, a falta de conhecimento de quem é Jesus ocasiona a destruição. O povo de Israel foi destruído porque eles rejeitaram a Jesus. E antes que nós entremos nas doutrinas específicas, como hoje, por exemplo, vamos mencionar doutrinas específicas, temos que falar sobre o centro de todas as doutrinas. Diz a palavra inspirada que Cristo, seu caráter e obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a cadeia que liga as joias de doutrina. Nele se encontra o inteiro sistema da verdade. Eu não consigo ver aqui se esse slide está sendo transmitido na tela do YouTube. Mas esses textos nós temos aqui já em slides. Então, Cristo é o centro e a circunferência da verdade. Nele se encontra o inteiro sistema da verdade. Né? Nos dias dos apóstolos, Cristo era a norma que media todas as doutrinas. Eu achei esse texto aqui interessante. Temos a informação de que os slides não estão na tela. Ok? Então, vamos arrumar isso aqui. Os slides não estão aparecendo na tela. Só um momentinho. Vamos resolver isso aqui. Então, vejam. Na época dos apóstolos, eles estavam iniciando, né, a nova dispensação e surgiam novas doutrinas. Não é? Agora temos a tela. Vamos direto para esse texto que fala sobre a experiência dos apóstolos, como eles mediam as doutrinas na época deles. Então, vamos ver aqui o livro Atos dos Apóstolos, 265. Isso, vamos para o próximo texto. Já passamos todos esses. Muito bem. Ok? Vamos. Isso, o texto anterior é esse. Cristo era a norma pela qual deviam eles, os discípulos,
testar as doutrinas apresentadas. Tudo que não estivesse em harmonia com seus ensinos devia ser rejeitado. Cristo crucificado pelo pecado, Cristo ressurgido dos mortos, Cristo assunto ao céu, essa era a ciência da salvação que eles deviam aprender e ensinar. Essa era a ciência da salvação, era o centro de todas as doutrinas. E Cristo, ainda hoje, continua a ser a medida de toda a verdadeira doutrina. Cristo foi e sempre será o alvo para o qual as verdades apontam. Ele é a verdadeira luz. E nós encontramos em 1 João, capítulo 1, verso 7, diz assim, vamos exibir, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, Cristo é o centro da verdade. Quando nos aproximamos dele, temos comunhão maior uns com os outros. Agora, nós temos as mensagens gerais e as mensagens específicas dentro da verdade presente. Existem mensagens gerais que são aplicáveis em todos os tempos e constituem a verdade presente para todas as gerações. Não é? Então, nós vamos ter aqui, só um detalhe técnico, nós vamos ter aqui a tela cheia comigo. Quando for entrar os textos, aí sim colocamos os textos, ok? Então, existem mensagens gerais que são aplicáveis em todos os tempos e constituem verdade presente para todas as gerações. Mas, além delas, existem verdades restritas a tempos e lugares específicos. Então, essas mensagens restritas são de caráter especial e aplicam-se a uma geração. Mas isso não faz com que elas tenham menos importância do que as mensagens gerais. É importante nós compreendermos isso. Que existem mensagens que são aplicáveis apenas para uma geração. E muitas vezes da aceitação dessa mensagem específica depende a salvação de pessoas de toda uma época. Isso aconteceu, por exemplo, nos dias de Noé. Não é? Então, para a geração daquela época, a mensagem de que um dilúvio se aproximava foi a verdade presente. A verdade presente para aquela época era que haveria um dilúvio. Mas para outras gerações, essa mesma mensagem, notem, continuou a ser verdade, mas não atual. Era uma mensagem já do passado. Mas para aquela época havia sido uma verdade presente. Agora, nos dias de João Batista, a verdade presente era a iminência da primeira vinda de Cristo. Essa era a verdade presente para aquela época. Mas essa mensagem deixou de ser aplicável para as gerações posteriores. Então, no decorrer da história, a vontade de Deus é revelada em diferentes níveis. E eu quero ler para vocês o próximo texto, vamos acompanhar na tela. Verdades especiais foram adaptadas às condições das gerações à medida que existiram. A verdade presente, que é uma prova para o povo desta geração, não era prova aos das gerações que longe ficaram. Então, algumas verdades são aplicáveis para certas gerações e deixam de ser uma prova para outras gerações. Mas as verdades gerais, como a fé, a esperança, o arrependimento, o perdão, são sempre oportunas. São mensagens essenciais que nunca perdem a atualidade. E a verdade presente inclui tanto as verdades gerais quanto as verdades específicas para um determinado tempo. Então, a palavra inspirada diz, vamos acompanhar, em cada época há um povo, há um novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para cada geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Interessante, né? Então, a verdade velha continua a ser importante porque ela é o antecedente histórico da verdade nova. A verdade velha continua a ser importante. Vamos ler em Romanos 15, 4? Diz assim, tudo
o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Certo? Então, vejam, o que foi escrito no passado também serve para nós hoje. E as histórias e as lições do passado não estão na Bíblia por acaso. Nós aprendemos muitas coisas com elas. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós não podemos aceitar algumas porções da Bíblia e rejeitar outras, porque toda a Escritura é a verdade. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, tudo que está na Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, as histórias, as genealogias, as poesias, os cânticos, as profecias, tudo isso é divinamente inspirado e proveitoso para o nosso ensino. E a Bíblia, claro, é a base sobre a qual as verdades específicas para cada época são encontradas. Então, vejam como que funciona. De tempos em tempos, Deus faz duas coisas. Em primeiro lugar, ele revela nova luz. E, em segundo lugar, ao mesmo tempo, ele capacita homens para que, através do estudo e da oração, encontrem essa luz. Então, por isso que a revelação e a compreensão da verdade são progressivas. Deus revela a nova luz, mas ele também capacita homens daquela época, homens estudiosos, homens dedicados, para encontrarem essa luz. Então, a Bíblia diz em Provérbios 4:18, né? Vamos acompanhar? Provérbios 4:18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim é a vereda do justo. Jeremias 33, verso 3 diz: clama a mim. Vamos à próxima tela? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e firmes que não sabes, coisas que nós não sabemos. Então, sempre existe algo que nós não sabemos. Então, a progressividade da luz, ela é limitada. Ou a luz é limitada, não é? Por quê? Porque nós temos limitações da própria raça humana. Por isso que a luz deve ser progressiva. Cristo disse o seguinte aos discípulos, João 16:12. Tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, vejam, devido ao pecado, nós temos restrições que limitam a nossa compreensão. E, por isso, Deus também limita a revelação da verdade. O apóstolo Paulo agiu da mesma forma, escrevendo aos Coríntios. E, em 1 Coríntios 3:1, diz assim: e eu, irmãos, vamos à próxima tela, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Não é? Então, Cristo, ele revela a verdade gradativamente, progressivamente. Às vezes nós não temos capacidade, né? Mesmo mental, de receber uma carga grande de verdade. Se Deus revelasse toda a verdade de uma vez, nenhum homem suportaria. Daniel, com toda a sua capacidade intelectual, ficou enfermo quando percebeu que não podia entender plenamente as visões que recebera de Deus. Interessante, né? Vejam, essa foi a experiência de Daniel. Ele não entendeu tudo e ele é um homem muito capaz. Imagina nós, né? Então, a luz é progressiva, tem que ser assim. A revelação da verdade é um pouco aqui, um pouco ali, como dizem em Isaías 28:10. E nós devemos aceitar, cumprir, nos manter fiéis à luz que já temos.
e, por fim, avançar ainda mais. Vejam o que diz o próximo texto. Os homens devem progredir com a luz que lhes é dada. Isso. Se Deus os coloca em associação com seus servos, que receberam nova verdade, confirmada pela palavra de Deus, devem aceitá-la com alegria. A verdade é progressiva. Isso, próxima tela. A verdade é progressiva e ascendente. Então, Deus sempre tem uma verdade nova a nos ensinar. Na carreira cristã não existe lugar para estagnação. Nesta vida, jamais podemos nos conformar com o conhecimento que alcançamos. Esse é um princípio, né? Jamais podemos nos conformar. Vejam o que diz a palavra inspirada. Vamos à próxima tela. Os jovens não devem convencer-se de que toda a verdade já foi revelada e que o ser infinito não tem mais luz para o seu povo. Se firmam na crença de que toda a verdade já foi revelada, próxima tela, estão em perigo de se desfazerem de preciosas gemas da verdade. Próxima, que serão descobertas ao volverem os homens a atenção para pesquisar a rica mina da palavra de Deus. Então, nós nunca devemos pensar, eu sei tudo. Já descobri toda a verdade. Não. Deus sempre tem uma luz a mais para nos dar. E nós vamos ver logo mais à frente que isso acontece hoje ainda. Não pensemos que temos toda a verdade. Não é verdade. Não é que temos toda a verdade. Agora, vamos considerar aqui um aspecto interessante sobre a responsabilidade pela luz recebida. Próxima tela. A responsabilidade pela luz recebida. Um dos princípios que rege o relacionamento de Deus com os homens é o da responsabilidade. Todos que conhecem a verdade darão contas no juízo. E os que rejeitam a luz serão responsabilizados. Mas perante Deus, a responsabilidade é restrita àquilo que cada um tem oportunidade de conhecer. Então, esse é um ponto importante. Nós só seremos responsabilizados por aquilo que tivemos a oportunidade de conhecer. Vejam o que diz a Bíblia em Atos 17:30. Acompanhem conosco na tela. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. O princípio da responsabilidade restrita será aplicado por Deus no julgamento dos homens. Nenhum ser humano será julgado por pecados que ignora. Vamos acompanhar o próximo texto? Os homens serão julgados segundo a medida da luz a eles concedida. Ninguém será responsável pelas trevas e erros em que anda, se não lhes foi enviada a luz. Eles não pecaram em não aceitar aquilo que não lhes foi apresentado. Então, se eles não receberam a luz, eles também não pecaram em não aceitar aquilo que nem lhes foi apresentado, né? E vejam o que diz o próximo texto. A alguns é concedida maior luz que a outros. Cada qual será julgado pela luz que lhe foi dada. Nós vamos ver, nesse final de semana, que a luz do alimento cárneo, como prova de comunhão, foi dada. E por isso, nós, os que temos o conhecimento sobre isso, vamos ser julgados de acordo com essa luz, com a revelação divina sobre esse assunto. Romanos 2:12 diz que os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E o texto da palavra inspirada diz que os que nunca tiveram a luz que pudessem rejeitar, vamos para a próxima tela, os que nunca tiveram a luz que pudessem rejeitar, não estarão sob condenação. Né? Então, o pecado é considerado em função da luz concedida a cada pessoa. Isso não significa que a definição de pecado é subjetiva. A Bíblia define pecado, em 1 João 3:4, como a transgressão da lei. Então, a definição do que é pecado está na Bíblia. É uma definição objetiva.
não depende da consciência de cada um ou da experiência que cada um tem. Mas acontece que ninguém recebe todo o conhecimento ao mesmo tempo. Então, por medida de justiça, Deus nos responsabiliza apenas pela luz que possuímos. É uma medida de justiça de Deus, né? Romanos 4,15, vamos acompanhar na tela, porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, repetindo, né, o ponto que já trouxemos aqui para os irmãos, se não há lei, não há transgressão. Se não há conhecimento, não há pecado. E o próximo texto reforça esse pensamento. Se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Então, a possibilidade humana de vitória sobre o pecado é limitada à luz que cada um tem. A perfeição que podemos alcançar é relativa apenas ao conhecimento que tivemos a oportunidade de obter. Agora, notem que aqui nós temos um ponto interessante. Vamos pular os próximos slides e vamos aqui mostrar aos irmãos que, na verdade, receber a luz maior é uma grande responsabilidade, né? É um grande privilégio. Vamos voltar para esse slide anterior. Vamos voltar para esse texto, que começa assim, é um texto importante, é um texto longo, mas é importante. Porque mostra a responsabilidade de cada um de nós, como reformistas, né? Ou como adventistas, que temos grande luxo. Nossos deveres e obrigações se tornam mais importantes ao obtermos visão mais nítida da verdade. A luz manifesta e condena os erros que se ocultavam nas trevas. Agora, próximo slide. E ao chegar à luz, a vida e o caráter dos homens devem mudar correspondentemente para com ela se harmonizarem. Pecados que eram outrora cometidos por ignorância, devido à cegueira do espírito, já não podem continuar a merecer condescendência, sem que se incorra em culpa. À medida que se concede maior luz, próximo slide, os homens se devem reformar, elevar e refinar por ela, ou ficarão mais perversos e obstinados do que antes de ela lhes vir. Vejam que texto fantástico, né? Então, nós estávamos acostumados a uma vida, por exemplo, quando estávamos no mundo, nós não tínhamos luz, mas à medida que nós recebemos a luz, então, a nossa vida deve mudar correspondentemente para se harmonizar com a luz recebida. E nós vamos ver que essa experiência foi vivenciada pelos fundadores adventistas. Nós vamos ver logo em seguida. Eles tiveram que mudar os seus hábitos, inclusive hábitos de vida, de estilo de vida, hábitos alimentares também, para se adaptar à nova luz. E isso não é fácil. Isso é possível pelo poder transformador do Espírito Santo. Então, receber maior porção de conhecimento é um privilégio, mas também traz maior responsabilidade. Se nós não aceitarmos aquela luz que nos é dada, nós vamos cair numa situação pior do que estávamos antes dela chegar. Então, quando a luz chega, nós temos que nos elevar e refinar por ela. E esse é um princípio que vale para nações, vale para instituições, vale para nós como igreja, mas também vale para nós como indivíduos. Nós não temos o direito de decrescer, não temos o direito de regredir. Deus não aceita isso, né? Então, se isso acontecer, nós vamos ficar piores do que éramos antes de receber a luz. E a palavra de Deus diz, vamos para o próximo tópico, ou para o próximo slide, que homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. E Deus é misericordioso, né? A sua graça está presente, está ao nosso dispor, mas é impossível que sejamos salvos na prática de pecados conhecidos. Nós somos responsáveis pela luz que temos. E mais, notem um detalhe muito interessante. Somos responsáveis não somente pelo que conhecemos,
mas também pelo que voluntariamente deixamos de conhecer. Vejam que texto interessante, acompanhem comigo. Não haverá, isso, próximo slide, não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Aqueles que não querem ver, para eles não há expiação. Existe a expiação para os pecados de ignorância. O salmista Davi fala no Salmo 19 e o verso 12, ele pede ao Senhor que expie os seus pecados de ignorância. Mas se a ignorância é voluntária, ou seja, você escolhe não saber, aquela cegueira voluntária, então não há expiação para esses casos, né? Agora vamos entrar no ponto central do tema de hoje. E antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer aos irmãos que nós começamos atrasados, né? Bastante atrasados, lamentamos, mas nós não vamos reduzir o tema. Porque eu sei que muitos dos irmãos vão ter esse tema talvez como uma referência para conferirem os textos. Depois nós vamos ter também irmãos que vão assistir a live no canal. Então nós vamos apresentar o estudo completo aqui. E é um estudo fundamental para introduzir o assunto central que vem amanhã. Mas esse assunto aqui é realmente importante. E vamos entrar agora no tema central do assunto de hoje. Vamos para o próximo slide, a verdade presente para o tempo do fim. Então, a mensagem para o último período da história do mundo está esboçada, mas vejam, ela não está explícita em detalhes na Bíblia. Nós vamos ver como que os nossos pioneiros adventistas foram desenvolvendo cada ponto. Mas o esboço, o fundamento geral da doutrina para o tempo do fim está em Apocalipse 14, versos 6 a 12, as mensagens dos 3 anjos. E também temos a mensagem que está em Apocalipse 18, 1 a 4, que na verdade repete em grande parte a mensagem do segundo anjo. Bem, os pioneiros adventistas, eles acreditavam ter sido chamados por Deus para pregar uma mensagem distinta das outras denominações. E pela inspiração divina, e também através de muito estudo, eles desenvolveram um conceito amplo de verdade, que inclui o sábado, a lei de Deus, o ministério de Cristo no santuário celestial, a reforma de saúde, o estado dos mortos, a justiça de Cristo e outros assuntos. E esses são temas distintivos da verdade presente que deve ser anunciada no tempo do fim. Então, a verdade presente para hoje, ela inclui o conjunto de verdades, que são aquelas mensagens gerais, que, como nós dissemos no início, fazem parte da verdade presente para todos os períodos da história, mas e ela também absorve mensagem, por exemplo, da Reforma Protestante. E no Adventismo nós temos um passo a mais por revelação divina. Então, o Adventismo não nasceu no vazio. Ele já nasceu dentro de um contexto da verdade presente para os períodos anteriores. Mas algo foi acrescentado. Muita coisa, na verdade, foi acrescentada. E Deus guiou os pioneiros adventistas. No começo, eles erraram em alguns pontos, como, por exemplo, doutrina da porta fechada. Nós vamos mencionar daqui a pouquinho sobre isso. A doutrina do antitrinitarianismo. Os nossos pioneiros não tinham um entendimento correto sobre isso. Mas com muito estudo, com muita oração e, acima de tudo, humildade, esses erros foram corrigidos com o tempo. E a luz foi sendo revelada de maneira gradativa, até que a verdade presente se estabeleceu. Então, inicialmente, a verdade adventista incluiu 2 grupos de mensagens. É importante a gente fixar isso. O primeiro grupo de mensagens, vamos para o próximo slide, as doutrinas relacionadas ao cumprimento histórico das profecias específicas para o tempo do fim. E nesse grupo temos as doutrinas dos 2.300 dias, da segunda vinda de Cristo, próximo slide, juízo investigativo, selamento, etc.
Tudo isso no contexto da obra de Cristo no santuário celestial. Então, o primeiro grupo de doutrinas tipicamente adventistas da verdade presente, vamos ainda ficar no slide anterior, foi as doutrinas relacionadas ao cumprimento histórico das profecias específicas para o tempo do fim. Vocês recordam que Guilherme Miller estudou profundamente a Bíblia e em Daniel 8,14 ele encontrou a profecia dos 2.300 dias, que era uma profecia selada até aquele momento, não era revelada na palavra de Deus, ou não era revelada, né? A interpretação dela ainda não havia sido dada a ninguém. E depois do grande desapontamento, um pequeno grupo continuou a desenvolver esses estudos, e a partir dessa doutrina relacionada ao cumprimento histórico das profecias, vieram muitas outras. O juízo investigativo, a segunda vinda de Cristo, tudo isso. Agora, o segundo grupo de doutrinas, agora sim, vamos para o próximo slide, inclui as doutrinas históricas da Bíblia que deveriam ser restauradas no tempo. Entre elas, nós temos o sábado e a reforma de saúde. Então, essas duas bases são, digamos, o fundamento, né, da verdade presente para o tempo do fim. E elas compõem um grupo chamado a Tríplice Mensagem Angélica, que é o maior conjunto de verdades reveladas por Deus em qualquer período da história. Quando nós falamos isso, não é para enchermos assim a boca e falarmos com orgulho. Não se esqueçam que quanto mais luz nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Mas o fato é que a luz revelada aos nossos pioneiros adventistas foi a maior, é a maior. É o maior conjunto de verdades revelados por Deus em qualquer período da história. Então, nós temos acesso a grande luz. Mas, em consequência, a nossa responsabilidade também aumenta. Eu quero ler com vocês um texto inspirado. Vamos para a próxima tela. É um texto muito interessante. Falando agora sobre os heróis da fé do passado, não é, que atravessaram a Idade Média, a Reforma Protestante. Ellen White escreveu o seguinte: não estamos na mesma situação em que estiveram nossos pais. Luz avançada está incidindo sobre nós nesses últimos dias. Não podemos ser aceitos por Deus. Não podemos honrá-lo, próximo slide, prestando o mesmo serviço, fazendo a mesma obra que nossos pais. A fim de ser considerados inocentes diante de Deus, precisamos ser tão fiéis no nosso tempo em seguir nossa luz e obedecer-lhe, como eles foram fiéis em seguir a luz que brilhou sobre eles e obedecer-lhe. De todo membro individual de sua igreja, nosso Pai Celestial requer fé e frutos em conformidade com a graça e a luz concedidas. Deus não pode aceitar menos do que isso. Fantástico, né? A responsabilidade dos adventistas era maior do que a dos antepassados, até mesmo do que os heróis da Reforma Protestante. Então, eles sabiam que Deus exigiria deles, dos adventistas pioneiros, uma vida ou frutos em conformidade com a luz concedida. Agora, vamos para o próximo tópico, vamos ao próximo slide. A progressividade da luz no movimento adventista. Então, após o desapontamento de 1844, os chamados adventistas se dividiram basicamente em 3 grupos. E o menor desses grupos deu origem aos adventistas do 7º dia. E esse grupo era formado por menos de uma dúzia de pessoas, entre os quais estavam José Bates, Tiago White e Ellen Harmon. E eles passaram a reunir-se com frequência para estudar a Bíblia. Eles se reuniam em casa, estudavam a Bíblia. E em 1846, Tiago e Ellen se casaram. Por isso, Ellen Harmon se tornou Ellen White, né? E nesse período, entre 1844 e 1950, foi fixado o núcleo básico da verdade presente. Então, nesse período, por exemplo, foi confirmada a base profética dos 2.300 dias, mas agora sob a luz do santuário. Né? Havia nova luz, a luz do santuário foi uma luz nova.
Foi revelada também a verdade sobre a guarda do sábado bíblico, que havia sido negligenciada. E é claro que Deus sempre teve os guardadores do sábado, mas nesse movimento, agora, essa luz foi dada com muito mais ênfase. E agora, a luz do sábado era a verdade presente. Entre 1850 e 1863, agora nós temos um segundo período de progressividade da luz. Então, aquela base estabelecida entre 44 e 50 se consolidou. E ainda foram acrescentadas as doutrinas da imortalidade condicional da alma e também do dom de profecia. Então, notem que a verdade era revelada progressivamente. Ao mesmo tempo, a igreja também se organizava. Então, após 1863, outros aspectos da tríplice mensagem angélica foram revelados, inclusive a mensagem da reforma de saúde, que é o que nos interessa nesse fim de semana. Mas antes de entrarmos na mensagem sobre saúde, eu quero apresentar para vocês aqui alguns textos muito interessantes que Ellen White escreveu num período de 53 anos. Porque ela entendia a progressividade da verdade presente. E vejam o que ela escreveu nesse período. Em 1850, ela escreveu assim: temos a verdade e sabemos disso. Louvado seja o Senhor. Isso ela escreveu em 1850. Ela se referia àquele núcleo básico da verdade presente, que já havia sido estabelecido nessa época. Mas não significava que a luz tinha se esgotado. Agora, vejam o que ela escreveu em 1888, 38 anos depois. Ela escreveu assim: aquilo que Deus concede a seus servos para falar hoje não foi a verdade presente de 20 anos atrás, mas é a mensagem de Deus para este tempo. Interessante, né? Então, vejam, dentro do próprio movimento adventista, houve momentos em que a verdade presente não era a verdade presente diz a irmã White, 20 anos atrás. Então, houve uma progressividade dentro do próprio movimento adventista. E essa mensagem da justificação pela fé foi resistida por aqueles que não queriam deixar as suas interpretações, os seus conceitos de lado. E essa mensagem da justificação pela fé, em 1888, foi apresentada como uma nova luz perante a igreja adventista, que rejeitou a mensagem. Entretanto, notem que a luz continuava a ser dada. Era uma luz nova em relação a 20 anos atrás. Agora, vejam o que Ellen White escreveu 16 anos ou 15 anos depois. Em julho de 1903, ela escreveu o seguinte: haverá um desenvolvimento da compreensão, pois a verdade é suscetível de contínua ampliação. Nossa investigação da verdade ainda é incompleta. Temos apanhado apenas uns poucos raios de luz. E eu achei fantástico essa sequência de textos que revela o pensamento de Ellen White, porque depois dela ter recebido dezenas de visões, de ter escrito milhares de páginas por mais de 50 anos, ela reconheceu que ela havia recebido apenas poucos raios de luz. Isso é muito interessante, quanto humildade, não é isso? Uma pessoa assim, sábia, iluminada, uma profetisa, mas que admitia que, na verdade, ela tinha recebido pouquíssima luz em mais de 50 anos. Então, quanto mais perto estamos do Senhor, mais humildes nós somos. E a humildade foi necessária em vários momentos da história adventista, inclusive para corrigir erros. Algumas correções de rota tiveram que ser feitas. Os pioneiros, por exemplo, Tiago White e também o Urias Smith, John Loborow e vários outros, eles não acreditavam que Cristo era Deus. Ou eles não acreditavam na plenitude da divindade de Cristo. Mas em 1898 foi publicado o livro O Desejo de Todas as Nações, que estabeleceu definitivamente o entendimento correto sobre o assunto. Vejam, a luz sobre a divindade de Cristo não havia sido plenamente revelada para os pioneiros adventistas, mas Deus revelou isso no tempo certo.
Outra coisa, os pioneiros, inclusive Ellen White, acreditavam que a porta da graça havia se fechado em 1844. E ela estava aberta apenas para os mileritas. Eles acreditavam que a porta da graça tinha se fechado para o mundo. Mas esse era um erro. E depois eles reconheceram o erro, mudaram de posição. Então, a progressividade da luz também significa que certos assuntos que Deus não havia iluminado e que haviam sido erradamente compreendidos pela igreja podem e devem ser corrigidos quando o entendimento correto é revelado. Isso também é uma consequência da progressividade da luz. Reconhecer os erros. Vamos acompanhar esse próximo texto? Foi escrito em 1892. Não há desculpa para alguém adotar a atitude de que não há mais verdade a ser revelada e que todas as nossas explicações das Escrituras não contêm erros. Vamos para o próximo. O fato de certas doutrinas terem sido mantidas durante muitos anos por nosso povo não é prova de que nossas ideias sejam infalíveis. O tempo não converte o erro em verdade. Nenhuma doutrina autêntica é prejudicada pela pesquisa minuciosa. Então, nós temos que ter a humildade, não apenas como indivíduo, mas como igreja, de que caso Deus revele uma luz que contraria uma posição que nós tínhamos anteriormente, temos a humildade de reconhecer o nosso erro. E nunca devemos ter medo de estudar o assunto, mesmo que estudar de novo, repetidamente. Porque o tempo não converte o erro em verdade. Se um erro é mantido por muitos anos, isso não quer dizer que esse erro é uma verdade? É isso? Então, nós temos que, o tempo todo, pesquisar minuciosamente, conferir se as coisas são assim mesmo. A necessidade de estudo é permanente, não é? A revelação da verdade nunca termina. E quando nós paramos de avançar, aí o alerta deve ser ligado. É sinal de que estamos em declínio espiritual. Então, na vida cristã não existe a estagnação. Ou nós crescemos ou nós decrescemos. Ou progredimos ou regredimos. Vamos acompanhar o próximo texto. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constantemente compreensão mais clara de sua palavra. Mas, à medida que a verdadeira vida espiritual declina, a tendência tem sido cessar de avançar no conhecimento da verdade. Os homens ficam satisfeitos com a luz já recebida da palavra de Deus e desestimulam qualquer estudo adicional das Escrituras. Tornam-se conservadores e procuram evitar discussão. Muitos agora, como antigamente, se apegarão às tradições, cultuando nem sabem o quê. Quando o povo de Deus está tranquilo, satisfeito com a luz que possui, podemos estar certos de que ele não o favorecerá. É um texto fantástico. É um texto que confronta a nossa estagnação, o nosso comodismo. Esse é um perigo para nós como reformistas. Não é? O orgulho espiritual de que já temos toda a luz, agora vamos nos acomodar, vamos cruzar os braços. Então, a palavra inspirada diz que quando nós nos tornamos conservadores, no sentido de não estarmos dispostos ao estudo, aprendermos novas verdades, então é sinal de que estamos declinando. É sinal de que o Senhor não nos está favorecendo. Vamos entrar agora, vamos ao próximo slide, vamos entrar no tópico sobre o surgimento da mensagem sobre saúde. Bem, a reforma de saúde, como os irmãos perceberam, não estava no primeiro grupo de mensagens da verdade presente adventista. Ela foi adotada pela igreja somente após 1863. 1863. E mesmo assim, de maneira gradual. Mas bem antes disso, José Bates, que é um dos fundadores, né, um dos primeiros adventistas do sétimo dia, ele já praticava os princípios da temperança cristã. E por isso ele era mais saudável que os seus companheiros adventistas.
Interessante esse ponto, né? Porque a reforma de saúde ela veio para dar saúde ao povo de Deus e prepará-lo para receber as mensagens profundas que eram reveladas. Não é? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso amanhã, nos temas que serão apresentados pelos colegas. Mas José Bates era um homem mais saudável do que Ellen White, do que Tiago White, do que os fundadores. Ele era um homem saudável, porque ele cumpria na prática os princípios da temperança cristã. E entre os fundadores adventistas, José Bates foi o precursor da doutrina do sábado, também da doutrina da reforma de saúde. E antes de se tornar cristão, ele havia sido um reformador da saúde por muitos anos. Ainda na década de 1820, José Bates era um capitão da Marinha Mercante e ele abandonou as bebidas fortes. Diz a história, né, que ele se preocupou quando ele percebeu que ele ficava mais animado com aquela dosezinha de uísque do que com a comida. Ele pensou, isso aqui não está certo. Então, ele decidiu abandonar as bebidas fortes. E um ano depois, ele abandonou o vinho, que não é uma bebida destilada, mas é uma bebida de alto teor alcoólico. Em 1827, ele foi batizado na Igreja Conexão Cristã. E logo depois ele ajudou a fundar uma das primeiras sociedades de temperança dos Estados Unidos. Então, naquela época, estavam surgindo nos Estados Unidos as sociedades de temperança. Havia uma preocupação com a saúde, com o estilo de vida saudável, né? E José Bates estava na linha de frente desse grupo de pessoas. E nos anos seguintes, ele abandonou o chá preto e o café. Em 1843, José Bates se tornou vegetariano. Né? Ele abandonou o alimento carne. Então, quando ele passou a observar o sábado, anos depois, ele já era vegetariano. E notem que, nessa época, o vegetarianismo já era correto, como sempre foi, mas não era verdade presente. Bates, por exemplo, não pregava sobre o assunto, ele tinha a experiência dele. Mas o assunto do vegetarianismo não era verdade presente ainda. No final da década de 1840 e também durante os anos 1850, apareceram alguns indícios, né, de interesse entre os adventistas, observadores do sábado, em relação ao estilo de vida saudável. Por exemplo, em 1848, o irmão White falou sobre os efeitos do tabaco. E naquela época já havia todo um movimento nas igrejas contra o tabaco, contra o álcool. Só para os irmãos saberem, antes desse movimento, na década de 1840, nas igrejas, normalmente, todo mundo bebia aí a sua bebida alcoólica, todo mundo fumava, não era problema. Mas nessa década, várias igrejas começaram a se preocupar com esse assunto, e Ellen White também aconselhou os adventistas a se absterem, né, do uso do tabaco, por exemplo. Numa carta em 1851, ela relatou o seguinte: eu vi em visão que o fumo é uma erva imunda e que deve ser rejeitado ou abandonado. Isso foi em 1851. Nada ainda sobre a carne. Então, nessa época, a ênfase na reforma de saúde era pequena ainda. A igreja adventista estava em formação, estava se organizando, e outros assuntos eram tratados com mais urgência. A questão da saúde ou do estilo de vida saudável não era verdade presente ainda. Para que ela se tornasse verdade presente, foi necessária luz adicional. Então, vejam, no início do adventismo, os irmãos comiam carne à vontade, sem nenhuma restrição. Inclusive Ellen White, os demais líderes, os pastores, todos comiam. Mas hoje estamos estudando que a luz é progressiva. Um dos exemplos mais interessantes da natureza progressiva da verdade presente é o tema da carne de porco, né? Em 1850, alguns irmãos haviam entendido que a Bíblia proibia o consumo da carne suína, carne de porco. E em novembro do mesmo ano, Tiago White publicou um artigo argumentando que o porco era um alimento permitido na dispensação evangélica. E o assunto não foi levado adiante. Agora, em 1858, o irmão Haskell estava agitando o assunto da carne, que o consumo da carne de porco era
prejudicial à saúde, que ela tinha que ser abandonada. Então, a irmã White disse que se ele cria que era errado comer carne de porco, ele devia conservar essa crença só para ele, a fim de não causar transtornos à igreja. E depois ela acrescentou. Vamos ler esse texto agora? Porque vejam como é importante nós entendermos a natureza dinâmica e progressiva da verdade. Alguém pode pegar esse texto e dizer assim, olha, a irmã White está autorizando comer carne de porco. Mas vejam, quando é que ela escreveu isso? Quando ela não tinha luz sobre o assunto. Ela escreveu em 1858. Vejam as palavras com que ela escreveu esse texto. Vamos acompanhar? Próxima tela. Se for dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus revelará essa verdade a mais do que 2 ou 3. Vamos, então. Isso, parece que a tela travou um pouco. Vamos aguardar para que os irmãos possam acompanhar. Porque depois essa live vai ficar aí salva, né, no YouTube e todos poderão assistir. Então, vejam o texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 206. Vamos avançar lá para frente, para a tela. Isso, lá na frente. Se for dever da igreja... Isso, temos bastantes textos hoje. Isso, muito bem. Então, vejam o que Ellen White escreveu naquela época. Temos que entender. Vamos para a próxima tela. Se for dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus revelará essa verdade a mais do que 2 ou 3. Ele irá ensinar à sua igreja o seu dever. Deus está conduzindo um povo, e não alguns indivíduos separados aqui e ali, um crendo numa coisa e outro crendo noutra. O terceiro anjo está conduzindo e purificando um povo, e ele deve avançar numa frente unida. Vi que os anjos de Deus conduziriam seu povo não de maneira tão rápida que não pudesse receber as importantes verdades a ele comunicadas. Então, vejam, a serva do Senhor diz, se for dever da igreja abster-se de comer carne de porco, Deus vai revelar essa verdade a mais do que 2 ou 3. Agora, vejam o equilíbrio desse entendimento. Vejam a sabedoria dessa posição de Ellen White. Essa declaração é muito importante, porque ela mostra 3 coisas. Primeiro, Deus trabalha com igrejas, com grupos, e não com pessoas isoladas. Então, se alguém recebe uma luz, deve levar à igreja. Nós não vamos mencionar texto sobre isso, mas deve ser assim. A não ser que a própria igreja rejeite a luz que Deus enviou, mas isso é um processo que deve ser verificado. Mas, em princípio, a luz deve ser levada à igreja, que é a noiva de Cristo. Ponto 2. Deus é paciente com o seu povo. Somente revela verdades na velocidade que eles podem entender. Importante isso. Então, se nós recebemos luz, é porque nós temos condição de entendê-la hoje. Deus não daria luz além da nossa capacidade de entender e colocar em prática. E o ponto 3, esse texto revela que a verdade é progressiva. Então, naquela época, em 1858, Ellen White não estava pronta para afirmar posição sobre o assunto, a menos que ela tivesse uma clara evidência bíblica ou um claro entendimento vindo por revelação profética. E esse entendimento chegou. Vejam que interessante. A Igreja Adventista se organizou como conferência geral no dia 21 de maio de 1863. E 15 dias depois, apenas 15 dias depois, dia 6 de junho de 1863, Ellen White recebeu sua primeira visão sobre a reforma de saúde. Então, essa foi uma visão detalhada, que proveu material para várias publicações sobre o estilo de vida saudável. Então, vejam, até essa visão, ela acreditava que as restrições alimentares do Velho Testamento em relação a animais imundos e tal, faziam parte das leis cerimoniais judaicas. Durante a década de 50, os adventistas comiam porco em abundância. Mas depois da visão de 6 de junho,
a questão de comer carne de porco ficou resolvida entre os adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque a mensagem tinha se tornado verdade presente. Note agora o texto que ela escreveu. Por isso que nós temos que conhecer o tempo e o modo. Temos que conhecer a circunstância em que os textos foram escritos. Deus nunca destinou, vamos à próxima tela, Deus nunca destinou o porco para ser comido sob quaisquer circunstâncias. Vamos à próxima tela. Travou de novo a tela? Isso. Deus nunca destinou o porco para ser comido sob quaisquer circunstâncias. O comer porco tem produzido escrófulas. Essa palavra, né, designa tuberculose dos nódulos linfáticos. Lepra e tumores, que são fluidos sanguíneos ou linfáticos, cancerosos. O ingerir a carne desse animal está ainda causando mais intenso sofrimento à humanidade. Veja, depois que a luz veio e se tornou verdade presente, então, isso gerou uma mudança, não é? Especialmente na própria vida de Ellen White. Nós vamos ver depois, aqui a gente não quer entrar nesses textos de hoje, porque são os textos de amanhã, que Ellen White disse para si própria, olha, eu não vai entrar um pedaço de carne aqui, ponto, no meu estômago. Não é? Então, o assunto da carne ficou definitivamente resolvido. Mas e quando, aliás, o assunto da carne de porco, né, ficou definitivamente resolvido. Agora, e em relação ao alimento cárneo em geral? Será que houve luz determinando que ele fosse abandonado? Claro, houve. Outra pergunta. O consumo do alimento carne é prova de comunhão? Ou seja, deve ser considerado causa de disciplina na igreja? Sim, com certeza. Mas esse é um assunto que vai ser desenvolvido em outros temas dessa live. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre isso. Teremos amanhã 2 temas e no domingo mais 2 temas. Mas eu quero concluir o estudo de hoje com um texto que define a questão. E existem muitos outros textos como esse, que serão apresentados amanhã e domingo. Mas eu vou ler esse texto para vocês. Acompanhe. Próxima tela. Foi-me mostrado claramente que o povo de Deus deve assumir atitude firme contra o comer carne. Deus daria por 30 anos ao seu povo a mensagem de que, se quiser ter sangue puro e mente clara, precisa abandonar o uso da carne. Se ele não quisesse que eles dessem ouvido a essa mensagem, Deus não teria dado essa mensagem. Então, Ellen White fala sobre uma atitude firme contra o comer carne em geral. E por isso a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Movimento de Reforma, tem essa posição contra o comer carne. Porque a luz foi sendo dada gradativamente. E chegou um momento, ainda no século XIX, de 1863 para frente, em que essa luz foi claramente revelada. Que Deus abençoe a sua palavra. Meu desejo, minha oração. Amém.